Olá, meus amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a jabuticaba, a fruta queridinha do Brasil. Ambas já estão aqui no Palmar Office por mais de um ano e, por algum motivo, pararam de produzir e também já não estão reagindo às adubações. No vídeo de hoje faremos a troca destes vasos para vasos maiores, assim como esses que têm 70 centímetros de altura por 60 centímetros de largura, para proporcionar um crescimento saudável da planta. Nosso processo começa com o sistema de aeração, onde precisamos ter orifícios para a saída de água do vaso, e colocamos a argila expandida. E neste vaso, usamos 5 porções de medida, feita através de uma vasilha de sorvete. Depois vamos colocar a manta de bidim, que fará um filtro de água e também impedirá o entupimento dos orifícios para a liberação de água. Agora, vamos fazer uma mistura do substrato com alguns componentes que nos auxiliarão a ter uma aeração eficiente e também adubação orgânica. Começando pela casca de arroz, que serve como adubo orgânico, e depois a perlita, que irá auxiliar na liberação da água, impedindo que o substrato forme torrões. E agora, só misturar muito bem. E a sua mistura ficará assim. Agora é só colocar nos cantinhos da manta de bidim, cuidadosamente para evitar que vaze para a parte de baixo, bloqueando o nosso sistema de liberação de água e aeração. Vamos utilizar sempre o substrato condicionador de solo da Forte, que já possui todos os ingredientes necessários para ter um solo de qualidade durante o plantio da nossa frutífera em vaso. Vamos acrescentar para cada saco de 20 kg do condicionador da Forte as mesmas porções de uma vasilha de sorvete, de casca de arroz e de perlita. Depois, é só completar até que o substrato alcance a base necessária para o tamanho do torrão da frutífera que vamos transferir para cá. E para tirar do vaso atual, escavamos as laterais do torrão até expor as raízes e se destacando do vaso, assim transferindo para o novo vaso. Com a planta já posicionada e centralizada, podemos ver a formação de novas raízes no nosso torrão de ambas as jabuticabas. E agora, vamos completar com a mesma medida de substrato condicionador de solo ao redor dos torrões da nossa jabuticaba. Agora, precisamos encharcar com bastante água para eliminar todos os espaços com ar, fazendo com que o torrão se assente no vaso. E depois, completar com substrato nas partes desniveladas. E aí, logo após a gente fazer a transferência do vaso, nós precisamos fazer uma primeira adubação, né? Então, nós vamos usar aqui 2 adubos, que é o Forte Plantio e também o Forte Coat, que eu já vou mostrar para vocês. E o correto a se fazer, aqui conforme as instruções, é misturar no substrato. Porém, o substrato que a gente tem ali é uma proporção muito maior de substrato, então a gente teria que gastar muito adubo desnecessário, já que a gente não está jogando no chão. Então, aqui, o certo que eles indicam aqui é a gente usar uma colher por litro de terra, né, ou substrato. Porém, ali nós temos 20 quilos de substrato, então a gente gastaria muito. Então, o que a gente vai fazer é uma adubação por sobre o torrão. Então, nós vamos colocar aqui o torrão ali, ele tem aproximadamente 30 por 30, né? Então, nós vamos fazer a medida desse torrão e aplicar somente por cima do torrão, né, do Forte Plantio. O que é o importante para a gente aqui? É exatamente o cálcio, né? O cálcio, o boro, são componentes importantes aqui, agora que fizemos a troca, e também para tirar o estresse da planta. Então, esse Forte Plantio, ele tem os mesmos 22% de cálcio que outros produtos da Forte têm para tirar o estresse da planta. Então, além do cálcio, ele traz outros componentes. Então, eu achei mais interessante comprar o Forte Plantio do que o Forte Equilíbrio, que tem a proporção de cálcio, porém só o cálcio é que ele já traz o cálcio, já faz uma adubação de jardim NPK também. Então, minha opinião e minha dica é comprar o Forte Plantio. Inclusive, custa mais barato do que o Forte Equilíbrio. Então, vale mais a pena ir para vocês. Vou deixar o link aí para vocês comprarem esses produtos que eu comprei aqui. É o Forte Coat e o Forte Plantio. Nós fizemos aqui já a aplicação também do Forte Coat, que é um adubo mineral, né, que ele já vem já com liberação lenta, o que é bom também, e ele já tem uma porção de NPK, que é o 15912, né? Tá aqui, né? Então ele tem 15% de nitrogênio, 9% de fósforo, 12% de potássio. Só que diferente do NPK puro,
o da Forte vem com esses outros componentes, né? Que é o magnésio, enxofre, cobre, ferro e molibdênio. Então, a gente fez o que aqui? Para aplicar ele, a gente pegou aqui o cantinho do torrão da das nossas jabuticabas, que ele vem até aqui, né? E fez um buraco aqui ao redor dele e colocou aqui e depois cobriu. A chuva veio, isso aqui é exatamente o Forte Coat, né? Se a gente abrir aqui, a gente vai ver que é ele mesmo, né? Então, a chuva veio, ele já está liberando aqui, né? A gente só cobre aqui. Então, eu coloquei bem próximo, né? Então, aqui do torrão, né? Então, eu cavei um pouquinho do torrão e coloquei aqui 1 colher, 2, 3 colheres. Então, foram 3 colheres de sopa ao redor do torrão. Isso eu fiz nas duas, né? Para que a gente... Aqui tá aqui, ó. Ele descoberto aqui, vou cobrir de novo. E ele vai liberando com o passar do tempo. Tem chovido aqui nessa semana. Já começou depois, no mesmo dia que a gente fez a troca, choveu, o que vai ser muito bom para as nossas jabuticabas, né? Então a gente já fez a adubação já do Forte Coat. E agora nós vamos colocar aqui o Forte Plantio, né? Na medida de 2 colheres. E vamos aplicar só mesmo nessa área aqui do nosso torrão. A mesma coisa do lado de cá. A gente vai pegar aqui então 2 colheres de sopa, né? Que a minha medida já faz isso. Para cada uma das frutíferas. Agora só mexer. Mexer bastante para deixar bem homogêneo mesmo. E agora aqui uma recomendação importante, né? Como choveu aqui hoje, a gente não vai precisar regar a planta. E qual o conselho que eu aprendi? É que quando a gente aplica o Forte Frutas com torrão seco e a gente joga o Forte Frutas aqui, seja qual tipo de Forte Frutas, qualquer um, a planta vai receber uma grande quantidade na parte de cima e na parte de baixo ela vai descer a água, porque o torrão está seco. Então, o ideal é você molhar. Depois de 1 hora que você molhou, regou, deixou bem úmido, aí sim a gente aplica o Forte Frutas para ele poder descer até as raízes mais baixas. Então aqui nós vamos aplicar devagarzinho para ele descer somente no torrão. Tem que evitar o desperdício aqui de ele descer para áreas fora do torrão onde ainda não tem raízes. Sempre mexa para que a diluição seja feita uniforme. Já que o que a gente quer aqui, realmente todos esses nutrientes, né? E ficaram lá no fundo. Agora joga tudo e completa com água aqui até ele se tornar todo misturado aqui no substrato. Agora aqui a gente colocou mais água e a gente vai liberando ele aqui, né? Deixa ele absorver. Pronto. Depois a gente
vai regando diariamente, ou então deixa a chuva mesmo, né, que tem chovido, deixa a chuva mesmo fazer o restante da mistura, mas foi suficiente, né, para ele poder descer até o máximo que ele puder da raiz. Agora a gente repete a mesma coisa na de cá, né? Eu vou fazer isso aqui agora e daqui a pouco vocês vão ver como é que fica tudo. E assim ficou a nossa jabuticaba transferida para o vaso.